Meus amados irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Versículos 1 a 7, ainda que nos concentraremos aqui nos versos 6 e 7, mas farei a leitura desse parágrafo, dessa seção toda. Começa aqui no verso 1 e vai até o verso 7. Diz a Bíblia assim, a palavra de Deus: Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar mais uma vez? Permita-nos a compreensão da Tua palavra, Senhor, palavra inspirada. Dá-nos a graça de poder também aplicá-la na nossa vida. E que esta mensagem, a Tua palavra explicada, alcance corações, aqui, ali, lá, em todo lugar, trazendo edificação, libertação, glória de Jesus. Nossa libertação, nossa edificação e glória para Jesus. É no nome dele que oramos, Jesus Cristo. Amém. O quadro aqui é estarrecedor. O Rei dos Reis, nascendo em circunstâncias inimaginavelmente humildes, é estarrecedor. Os detentores do registro desse nascimento eram um carpinteiro, José, uma virgem grávida, Maria, uma discreta desconhecida, Maria, vindos da Galiléia. É ou não é estarrecedor? O lugar do seu nascimento foi a simples Belém, uma cidade pequena, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Segundo a profecia, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. O rei, que quando nasceu, não era herdeiro do trono, ele não nasceu príncipe, ele já nasceu rei. A pergunta que os magos do Oriente fizeram a Herodes foi: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Segundo Colossenses capítulo 1, versículo 17, esse rei é o Senhor da eternidade. E segundo Lucas, este Senhor da eternidade se fez servo no tempo. É ou não é estarrecedor? Em acordo com o Pai, aceitou vir ao mundo em forma de um bebê, sofrer o abuso que sofreu e morrer de uma maneira tão dolorosa. Este é o Rei gloriosamente humilde. O Rei gloriosamente humilde
revela a sua glória em um pobre lugar. Verso 7 diz: e ela, falando de Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. José, o carpinteiro, acompanhando sua esposa Maria, grávida, foi a Belém, conforme nos indicam os primeiros versos, em razão de um censo instituído para a cobrança de impostos, fundamentalmente. Segundo Lucas, o imperador Augusto decretou que todo mundo tinha que se registrar no local do seu nascimento. José tinha nascido lá, tinha nascimento lá em Belém. Chegando lá, depois de ter viajado quase 145 quilômetros, uma viagem cansativa para uma mulher grávida, e não tinha Uber, nem 99 Pop, era em cima de um animal, e às vezes caminhando, chegaram em Belém. E justo quando chegam em Belém, Maria começa a sentir as contrações. Você que é mãe deve imaginar um pouco isso. Diz o texto: chegou o tempo de ter a criança. Essa expressão registrada por Lucas. Exatamente naquele lugar pobre. Justo naquela pobre cidade, fora de casa, naquele tumulto de gente, as hospedarias estavam abarrotadas, estavam cheias de homens encarregados de fazer o censo, não somente os judeus que haviam nascido lá em Belém e fizeram esse trajeto, mas também a cidade estava abarrotada de oficiais romanos, soldados do governo romano que estavam ali para a manutenção da ordem. Não havia lugar para hospedar-se. Exatamente ali, naquele exato momento, naquele tempo e naquelas condições, cumpria-se nascer o rei. Em uma espécie de gruta, do lado de fora de uma hospedaria, que foi cedida, talvez pela sensibilidade do dono da estalagem, por ver aquela mulher sentindo contrações, ofereceu o que tinha ali, uma gruta, um lugar onde os animais pousavam, repousavam, onde eram alimentados. Não havia lugar na casa, na estalagem. Seu berço, uma manjedoura, um coxo, onde se colocava comida para os animais. Que condescendência assombrosa! É ou não é estarrecedor? Naquela mesma noite, perto daquela região, viviam alguns pastores que cuidavam de seus rebanhos. Uma classe sem nenhum status, para nada admirada na cultura da época, homens simples, toscos, pobres. Ademais de serem vistos com desprezo pelos líderes religiosos da época, pelos religiosos, uma vez que o trabalho que esses pastores realizavam os impedia de participar das atividades religiosas da comunidade local, as elites de todo o império também costumavam desprezá-los, considerá-los indignos. Eram desprezados por todos os lados. Mas, pasmem, foi para eles que apareceu a miríade de anjos, de seres angelicais. O coro angelical foi enviado para avisar os pobres pastores que o Rei Eterno se fez pobre por eles. Nascera o Salvador, que era o Cristo, o Senhor, lá em Belém. Diante daquele anúncio glorioso,
Os pastores pobres, então, resolveram ir até Belém para saudarem o Messias recém-nascido e, admirados com o que viram, saíram dando glória a Deus e anunciando a boa notícia por todos os lugares. Depois, segundo o relato de Mateus, capítulo 2, chegaram os magos do Oriente. No versículo 11 diz que eles entraram na casa onde estava a família, no lugar onde Jesus estava, bebezinho, com Maria, sua mãe. Viram o menino com sua mãe Maria, prostrando-se, o adoraram e, abrindo os tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. O que está acontecendo aqui? Você notou o que está acontecendo? Na condição de pobreza, no lugar pobre, pobres recebem a revelação do seu nascimento, o encontram, o adoram e saem para proclamar a todos a boa nova. Em seguida, ricos chegam para entregar-lhe presentes. Os pobres não tinham presentes para entregar, os pastores tinham adoração para devotar. Os ricos, os magos do Oriente, trouxeram tesouros, cumprindo as profecias dadas pelo Senhor Deus no passado, foram atraídos a Jesus. Era a glória do rei humilde brilhando na pobreza da condição humana. A mensagem trazida pelo anjo foi de que o nascimento do Redentor era a boa nova de alegria para todos os povos. Isto incluía pobres e ricos, pretos e brancos, judeus e gentios, gente de todas as cores e posição. Portanto, sejam ricos ou sejam pobres, qualquer que seja a cor da pele, presos ou livres, todos são atraídos para a adoração do Rei da Glória. São chamados para reconhecê-lo como Senhor e glorioso, porque somente Ele é Rei e digno e Redentor onipotente para resgatar-nos da nossa terrível pobreza espiritual. E agora, também é estarrecedor saber que Ele aceita a adoração de pobres e ricos, sendo Ele o Rei eterno. Cantamos alguns cânticos aqui. Fomos dirigidos em orações aqui. Quem? Nós. Quem somos nós? Quem somos nós no planeta Terra? E mesmo assim Ele aceita, apesar da nossa indignidade. Eu não sei nem como você se preparou para estar aqui hoje, como foi o seu domingo. Mas você veio devotado e arrependido, o adorou, e Ele recebeu a sua adoração. Não é estarrecedor? O Rei gloriosamente humilde revelou sua glória em um pobre lugar, para que saibamos que a sua glória brilhou na pobreza da condição humana. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse assim, expressou do seguinte modo, versículos 8 e 9 da segunda carta: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, estão firmes?
vocês se tornassem ricos. Aleluia. É a riqueza da graça. Ah, como isso é glorioso, irmãos. O rei gloriosamente humilde revelou sua glória em um pobre lugar. O rei gloriosamente humilde revelou sua graça na estrebaria, na solidão da estrebaria. O rei gloriosamente humilde revelou sua graça na solidão da estrebaria. O texto diz: ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ainda que admitamos que a afirmação feita na narrativa aqui não necessariamente exclui a ajuda de José, ou quem sabe a presença de alguma parteira por ali, nós não temos essa informação. Apenas temos a informação de que Maria enfaixou o menino, o rei. Maria o deitou na manjedoura. E a razão é expressa em seguida, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa informação é importante para descrever a condição de solitários, como estavam Maria e José naquele lugar. Eu não estou falando do nascimento de Samuel Santos Bezerra, esse baiano do joelho roliço. Eu estou falando do nascimento do Deus homem, o Rei da Glória, que foi recebido não por uma comitiva real, com a pompa, com festa pelos homens, fogos de artifício, dezenas de parteiras, porque era o protocolo próprio do nascimento de uma realeza. Toda a pompa majestosa, real. Mas o texto diz que Maria o enfaixou. Talvez o dono da hospedaria conseguiu aquelas faixas para enfaixar o recém-nascido. Talvez faixas que usavam para aquecer os animais que nasciam. E com aquelas faixas, Maria cobre o rei. Imaginou isso? Não estava ali uma comitiva de muitos servos para ajudar aquela mulher. Ela ou seu pai, ou quem sabe alguma parteira anônima, não sabemos. Mas o fato é que não havia uma multidão de súditos ali. Simplesmente no anonimato da solidão daquela gruta, brilha a graça de Deus. É estarrecedor. Pelo menos para mim é. Isso significa que o glorioso Criador das coisas visíveis e invisíveis, ao nascer, não teve a disponibilidade de um quarto, de uma estalagem, de uma pousada. O exaltado eternamente, diante de quem sua refulgente glória é admirada, adorada, venerada pelos seres angelicais, e tome como ponto de partida, como um quadro imaginativo, Isaías 6. Na visão de Isaías, de como os seres angelicais se portam diante do Deus glorioso,
Pois bem, essa refulgente glória, admirada, adorada pelos seres angelicais, quando se encarnou, não foi recebida por servos e as melhores parteiras para reverenciá-lo como era digno e justo. Ali estavam apenas sua mãe, seu pai, talvez alguma outra pessoa, alguns animais. Até a família judaica mais simples teria a presença dos amigos, vizinhos. Mas o nosso Redentor não teve nada disso. Isso é chocante. Vocês imaginam quanto ele pensava nesse dia na eternidade? Diante do seu eterno trono de glória, depois cercado pelas miríades e miríades de seres angelicais que o adoravam sem cessar, ele pensava naquela noite, naquela estrebaria, sozinho com Maria e José, enchendo a terra com a sua presença, varrendo a solidão da estrebaria dos corações dos homens. Ele pensava na eternidade, naquela noite. Estava no coração dele. Porque a salvação nossa está no plano eterno de Deus. O que é isto, irmãos? Senão graça e amor. Ele nos amou tão terna e profundamente que se dispôs a descer a essas condições. Mais do que isso, se dispôs a subir na cruz, lugar de vergonha e maldição, para transbordar sua graça. E além disso, se dispôs a descer à sepultura para subverter e vencer a morte, livrando-nos do caráter condenatório da mesma. O Rei gloriosamente humilde pensava em mim, pensava em nós. E na plenitude dos tempos se esvaziou por amor a um povo que jazia na pior pobreza, na escuridão do desamparo, do desespero, no vazio da solidão. E veio até nós para nos dizer que nos ama e que sempre pensou em nós, mesmo quando andávamos errantes, cegos, rebeldes e ingratos, ofendendo-o com os nossos pecados. Pensou em nós. Sobre nós abundou sua graça, veio até nós e prometeu nunca mais nos deixar sozinhos. Foi ele quem disse antes de subir à presença do Pai: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em tempos ainda de tanta pobreza espiritual, onde as pessoas tentam achar esperança e sentido em coisas que se deterioram ou acabam, ou em outros amores que não dão conta de dar sentido à nossa existência, o Rei gloriosamente humilde continua empaticamente convidando pecadores para a riqueza da sua presença. De modo que quem o escuta, quem atende o seu convite, pode desfrutar de vida imperdível, pode saborear do que é glorioso eternamente, sendo seu amigo, seu amado, e não vivendo mais pelas circunstâncias. O Rei veio nos buscar em nossa pobreza, irmãos, fazendo-se pobre para que nós nos tornássemos ricos da sua graça. Ele veio nos libertar da solidão existencial. Ele desceu até nós, deu-nos acesso à presença de Deus, ao fazer sua manjedoura
seu berço real, ricos e pobres, judeus e gentios, podem se achegar e adorá-lo. Nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem e padeceu para que nunca mais vivamos à deriva do desespero. Você já o hospedou em seu coração? Como você reage ouvindo esta boa nova? Com trivialidade? Pois cada vez que eu escuto essa boa nova, meu coração se enche de paixão e ardor por Ele. O Evangelho é boa nova para mim todo dia. Eu estou pregando para vocês, mas minha vontade é sair daqui pulando de alegria, porque eu sei que o que o meu Redentor fez por mim, apesar de mim mesmo. Você já hospedou em seu coração? Tem espaço para Ele em sua agenda? Em sua vida? Caso contrário, desafortunadamente, você não saberá o que dura para sempre. Você viverá por aquilo que a traça corrói e o ladrão rouba. Você não vai experimentar aquilo que o câncer não pode deflagrar, que a morte não pode destruir. Você pode dizer, mas eu tenho vivido tão distante, tenho feito coisas tão más. Quem não tem? Quem não tem? Ele veio para buscar o que se havia perdido. Ele veio buscar você. Ó ovelha perdida, Ele veio te resgatar. Veio me resgatar. Ele veio para curar os doentes da alma. Foi por você, por mim, que o Rei gloriosamente humilde revelou sua glória em pobre lugar. Foi por você e por mim, como consequência do amor pelo seu Pai, que o Rei gloriosamente humilde revelou sua graça na solidão da estrebaria. Todo esse processo estarrecedor faz parte da humilhação do nosso Redentor. O texto que lemos em Filipenses tem também uma última aplicação para nós. Volte comigo para lá. Filipenses capítulo 2, foi um dos textos lidos na ordem de culto. Filipenses capítulo 2. O Senhor te convida nessa noite, meu caro amigo, ouvinte, caro crente. O Senhor te convida para que você venha banquetear-se na mesa dEle. Logo nós vamos participar da ceia. E nós experimentaremos aqui tantos benefícios, incalculáveis benefícios, porque o nosso Redentor, Jesus Cristo, o Rei gloriosamente humilde, encarnou-se, humilhou-se, para que nós nele fôssemos ricos da graça de Deus. É banquete, é festa, é glória, é graça, é vida semelhante à vida dele. O texto de Filipenses diz, portanto, esse se existe aqui, você pode ler como existe. Aqui não é um questionamento dessas virtudes. Aqui a ideia é de
afirmação retórica de que é assim, e como consequência de que é assim, devemos portar-nos e vivermos do modo correspondente. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. O Senhor não veio até nós para que vivêssemos divididos, desunidos, cada um per si. Não. O Senhor veio até nós para fazer-nos um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só amor. E o texto continua: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Paulo está dizendo aqui para nós, inspirado pelo Espírito de Deus, que devemos viver refletindo a obra do Senhor Jesus, que devemos viver refletindo a pessoa do Senhor Jesus. Nós somos portadores do Evangelho, cartas de Deus para o mundo. Vivamos assim, como igreja, coletiva e pessoalmente, unidos no mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, com humildade. Ah, meus amados, queridos confrades, crentes amados, como precisamos praticar essas lições. Nós somos tão orgulhosos, soberbos, arrogantes. Nós somos peritos em fazer biquinho quando as coisas não acontecem do jeito que esperamos e queremos, não é? Cristo Jesus se humilhou. E quem é você para subir no pedestal e achar que é melhor que os outros? Quem é você para aquecer o orgulho no coração? Porque não te convidaram para isso, para aquilo, não lembraram o seu nome para isso, para aquilo. Não, nós temos tanto que aprender, irmãos. Ah, como temos tanto que aprender. O rei gloriosamente humilde. Parece uma contradição, não é? Parece um paradoxo. O rei gloriosamente humilde se esvaziou da sua glória e recebeu a exaltação do Pai. Deus o exaltou sobremaneira, de modo que toda língua deve confessá-lo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim devemos viver, meus amados irmãos, imitando, servindo esse Rei glorioso, que não teve um berço para ampará-lo, não teve um manto real para aquecê-lo,
Não teve. Não teve. Fez tudo isso por amor a mim e a você. Que Deus nos abençoe nesse Natal. E que nossa vida mesmo, nossa família, nossos movimentos, sejam correspondentes aos movimentos de um súdito que o reconhece como o rei da sua vida. Vamos orar. Ó querido, precioso, glorioso Rei eterno, Deus de toda consolação, de toda glória, exaltamos-te, porque reconhecemos a tua bondade, misericórdia, graça sobre graça, enviando teu Filho Jesus, Deus Filho, para vir a esse mundo nas condições mais baixas, mais pobres, mais necessitadas, revelando a pobreza da nossa condição, como estávamos, e humilhou-se de tal maneira durante toda a sua vida, ouvindo as afrontas dos pecadores, presenciando a incredulidade do coração vil do ser humano que o recusava, o afrontava, e ele tendo que ouvir calado tantas coisas, indo à cruz, padecendo as afrontas, as maldições oriundas do pecado, porque estava em nosso lugar, sofrendo a ruptura tenebrosa da comunhão contigo, separando-se do Senhor, Deus Pai. Que agonia terrível, não temos condições de imaginar isto, de mensurar isto, mas ele passou por tudo isto, ressuscitando ao terceiro dia dentre os mortos, subindo ao céu e prometendo voltar para triunfantemente reinar com a tua noiva, a tua igreja, sem fim, para todo sempre. Ó Senhor, ajuda-nos sempre a ter isto em vista, em mente, na nossa caminhada, que não nos desviemos dessa leitura, dessa narrativa bendita do Evangelho, que a nossa vida reflita essa narrativa maravilhosa da encarnação. Possamos viver em humildade, possamos, nos nossos tratos interpessoais, revelarmos o nosso Redentor. Nas nossas crises, nas nossas agonias, possamos revelar a perseverança, a resignação próprias de quem conheceu a vida, aquele que é eternamente glorioso. Ó Senhor, ajuda-nos. Nesta hora, queiras tu mesmo, Senhor, salvar perdidos e pecadores, em nome de Jesus. Que o maior interesse, que é o reconhecimento da glória de Jesus, seja incontável agora no coração dos perdidos e pecadores. Que as pessoas ouçam, que estão ouvindo esta mensagem, sejam tocadas pelo Teu Espírito, agora, Senhor, e sejam atraídas para desfrutar dessa vida bendita e eterna. Aqueles que estão em profundo sofrimento, ao receberem esta mensagem, sejam libertos, em nome de Jesus. Os crentes sejam profusamente edificados, enriquecidos, alimentados, em nome de Jesus. Cure e console, ó Senhor, nós te pedimos. Liberte, transforme, para a glória do Senhor Jesus. Oramos, gratos pelo Evangelho que chegou ao nosso coração, pelo amor do Senhor para conosco. Em nome de Jesus, adorado, o Rei gloriosamente humilde, que voltará em glória
para ser reconhecido como Senhor e Salvador, o Rei da Glória, que rompeu os grilhões da morte, que venceu a vergonha da cruz, que subiu triunfantemente. No nome dele, teu Filho amado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, é que oramos. Jesus Cristo, o Messias, o ungido, o Cristo, no nome dele é que oramos. Amém.